A estrutura da Terra. Nesta ilustração, podemos ver a parte que corresponde à fina camada da superfície terrestre, e é composta por rochas sólidas e constituída em abundância por oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, sódio e magnésio. As regiões continentais são constituídas principalmente por rochas graníticas, ricas em alumínio e silício. Já nas áreas oceânicas, predominam as rochas basálticas, compostas em minerais ricas em silício e magnésio. A partir da base da crosta, e atingindo a profundidade de 2.900 km, encontra-se uma camada composta por silicatos, denominada manto. A parte superior do manto e a crosta sobrejacente constituem a litosfera. O manto superior é chamado de astenosfera e o manto inferior é chamado mesosfera. E a 6.371 km e 6.000 graus de temperatura, temos o núcleo. O núcleo terrestre deve ter sido formado por migração dos elementos mais densos para o interior terrestre, com a ascensão dos silicatos menos densos para a região superficial. Estudo da composição dos meteoritos e do comportamento das ligas metálicas de altas pressões e temperatura tem fornecido importantes indicações sobre a provável composição e comportamento dessa região. São as plantas as únicas que geram todo o alimento que existe na Terra. Sem elas, nosso planeta estaria morto. E há 4 bilhões de anos, ele estava exatamente assim. Morto. Um lugar hostil, proibitivo. Bombardeado por radiação ultravioleta, a superfície do planeta selada por gases venenosos. Apesar das condições, formaram-se compostos carbônicos estranhos, com poder de se reproduzirem. Deles surgiram as primeiras células de vida. Retirando energia do Sol, elas começaram a produzir os próprios alimentos, combinando água com um químico conhecido como clorofila. E isto produzia um subproduto importante, bolhas de oxigênio. Formava-se uma atmosfera onde eu e você poderíamos respirar e viver. Dois bilhões de anos atrás, este era o cenário, onde Terra e Mar se encontraram 1 bilhão de anos depois. O oxigênio foi gradualmente se acumulando. Parte dele formou um escudo de ozônio nas camadas superiores da atmosfera. Finalmente o palco estava pronto para várias formas de vida. E plantas nadavam em águas pré-históricas. Mas não podemos mais ter como certo o velho ritmo da natureza. O crescimento do conhecimento humano permitiu que nossa influência atingisse a
as profundezas do oceano, até a delicada pele que recobre nossa atmosfera. São as nossas ações que mudarão o mundo para melhor, ou para pior. Na pura alegria da nossa existência, precisamos amar e resguardar as forças da natureza, cujo equilíbrio é tão delicado e que são veneradas pelo contrato verde. Elas já faziam parte das regras do mundo, antes de nos juntarmos à longa marcha da evolução. Elas guardam o segredo de nossa vida na Terra. Estudando as rochas. Em geologia, rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais ou mineraloides. A camada externa sólida da Terra, conhecida por litosfera, é constituída por rochas. O estudo científico das rochas é chamado de petrologia, um ramo da geologia. Os termos populares pedra e calhau se referem a pedaços soltos de rochas ou fragmentos. Para ser considerado como uma rocha, esse agregado tem que ter representatividade à escala cartográfica, ter volume suficiente e ocorrer repetidamente no espaço e no tempo, ou seja, o fenômeno geológico que forma a rocha ser suficientemente importante na história geológica para se dizer que faz parte da dinâmica da Terra. As rochas se dividem em 3 grupos: ígneas ou magmáticas. Essas rochas são resultados da solidificação e consolidação do magma ou lava, daí o nome rochas magmáticas, também conhecida como rochas ígneas. Fazem parte o granito e o basalto. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares fazem parte de 80% da superfície dos continentes. São as rochas formadas através do acúmulo de detritos, que podem ser orgânicos ou gerados por outras rochas. Fazem parte o arenito e o calcário. Rochas metamórficas. São as rochas formadas através da deformação de outras rochas, magmáticas, sedimentares e até mesmo outras rochas metamórficas, devido a alterações de condições ambientais como a temperatura e a pressão, ou ambas simultaneamente. Fazem parte a ardósia e o mármore. E assim, de um modo bem resumido, aprendemos um pouquinho mais sobre as rochas. O solo. O solo é um corpo de material inconsolidado que recobre a superfície terrestre, emersa entre a litosfera e a atmosfera. Solo argiloso. Possui consistência fina e é impermeável à água. Um dos principais tipos de solo argiloso é a terra roxa, encontrada principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Este tipo de solo é bom para a prática da agricultura, principalmente a lavoura do café. Solo arenoso. Possui consistência granulosa, como a areia, muito presente na região nordeste do Brasil, sendo permeável à água. Solo humoso. Presente em territórios com grande concentração de material orgânico em decomposição. Também chamamos humus.
Solo calcáreo é um tipo de solo formado por partículas de rocha. É um solo seco e esquenta muito ao receber os raios solares. Inadequado para a agricultura, esse tipo de solo é muito comum na região desértica. Erosão. Erosão é a destruição do solo e das rochas e seu transporte, em geral feito pela água da chuva, pelo vento ou ainda pela ação do gelo. A erosão pode ser por gravidade, pluvial, eólica, marinha, química, glacial e fluvial. Erosão por gravidade consiste no movimento de rochas e sedimentos montanha abaixo, principalmente devido à força da gravidade. Erosão pluvial. A erosão pluvial é provocada por deslizamentos de terras motivadas pelas águas das chuvas, que desprendem a camada de terra superior e estas deslizam. Erosão eólica. A erosão eólica ocorre quando o vento transporta partículas diminutas que se chocam contra rochas e se dividem em mais partículas que se chocam contra outras rochas. Erosão marinha. A erosão marinha é um longo processo de atrito da água do mar com as rochas que acabam cedendo, transformando-se em grãos. Erosão química. A erosão química envolve todos os processos químicos que ocorrem nas rochas. A intervenção de fatores como calor, frio, água, compostos biológicos e reações químicas da água nas rochas. Erosão glacial. As geleiras deslocam-se lentamente no sentido descendente, provocando erosão e sedimentação glacial. Erosão fluvial. Erosão fluvial é o desgaste do leito e das margens dos rios pelas suas águas. Este processo pode levar a alterações no curso do rio. A poluição do solo. É a contaminação do solo por resíduos industriais ou agrícolas transportados pelo ar, pela chuva e pelo homem. O uso indevido do solo e de técnicas atrasadas na agricultura, os desmatamentos, as queimadas, o lixo, os esgotos, a chuva ácida, o efeito estufa, a mineração, são agentes causadores do desgaste de nossa litosfera. A poluição pode ser por incineração, contaminação, aterros sanitários e origem agrícola. Incineração. O processo de incineração, entretanto, envolve a utilização de filtros e redutores de emissão de gases tóxicos. Contaminação. Processo resultante da disposição inadequada de substâncias perigosas ou potencialmente perigosas no solo. Aterros sanitários. Uma das formas de se lidar com os resíduos urbanos é a destinação de locais de depósito para os mesmos. Nestes lugares, todos os resíduos urbanos são depositados sem qualquer forma de tratamento de origem agrícola. A contaminação do solo nas áreas rurais dá-se sobretudo pelo uso indevido de agrotóxicos, técnicas arcaicas de produção, a exemplo do subproduto da cana-de-açúcar, o vinhoto, dos curtumes e a criação de suínos. Mas vida complexa como plantas e animais que se desenvolvem requerem uma extraordinária sequência de eventos. E tendo viajado o mundo para fazer esta série, o que mais me surpreende é a incrível boa fortuna que é necessária para formar nosso planeta, um lar de vida tão rica e diversa. Para se ter uma ideia de como sortuda a Terra vem sendo, deixe-me levá-lo para o que eu reconheço como o dia mais importante na história do planeta.